Fala aí, galera, somos a banda 80 Rock. Meu nome é Tamara Oliver, sou tecladista. Aprendi a tocar teclado, eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. Me lembro até que eu fazia aulas na igreja, né? Eu moro de frente à igreja, moro ainda no mesmo endereço. E na época que eu fazia aula, a hora era R$ 5 a hora a aula, assim. Mas toda oportunidade que eu tinha, né, de alguma vaga assim, eu tava de alguém que não ia na aula, por exemplo, aí o professor ia me chamar lá em casa e falar, ó, tá vazio lá se você quiser e tal. E aí eu lembro que era R$ 5 a hora a aula lá. Então eu comecei a tocar na igreja, depois evoluí para casamentos. Depois dos casamentos eu comecei a tocar numa banda de anos 80. A gente tocava algumas músicas da época, flashback, essas coisas assim. Fiquei um bom tempo tocando na noite, fiz algumas bandas cover. E aí parei para estudar, né? Fui me dedicar à faculdade, parei para estudar. E aí depois desse período eu não retornei mais, assim, para nenhum palco tocando, né? Eu fui explorar outras áreas artísticas, né? Trabalho com dança também atualmente. Então meu foco não era realmente voltar a tocar. A banda 80 Rock, eu conheço ela praticamente desde o início, mas eu sempre fui aquele espectador, né? Falei assim, ó, se o baterista sair, será que dá para mim entrar? E assim foi até o fevereiro, acho que foi fevereiro que o Cristiano me chamou, fevereiro de 2024, isso, fevereiro de 2024, que chamou para mim fazer parte do projeto. E eu falei assim, não, vamos embora, eu era doido com isso. Tanto é que quando teve uma live com todo mundo, sorteando o público lá com a Lila Chaves, eu ganhei tantos presentes, tanto brinde, que eu mais respondia, tanto nome de música, letra, e qual ano que tocou, qual foi o primeiro Agosto 80, e assim foi. A gente está aí até hoje, graças a Deus. Eu nunca tinha tocado numa banda autoral, foi a primeira experiência. E aí o Cris, com toda a paciência do mundo, me passou tudo, gravou vídeo e a gente discutia as minhas dúvidas pelo WhatsApp. Aí quase toda semana eu estava indo para Roças Grandes para poder ensaiar com os meninos, para a gente conseguir cumprir essa agenda de shows aí. Então foi uma entrada muito inesperada, assim, né? E foi algo que me trouxe uma alegria muito grande, assim, de estar no palco novamente como tecladista, de ser respeitada como mulher ali, né, nos teclados, no instrumento. É algo que a gente ainda vê pouco, né? A gente vê poucas mulheres, principalmente no rock. Então foi uma fase que eu gostei muito de participar, né? Eu fiquei muito satisfeita de poder fazer parte. As músicas eu já tinha virado fã, né? Desde quando conheci, já escutava bastante. Já era a produção oficial da banda, então eu já estava acostumada a lidar com trechos das músicas, enfim. Já fazia parte da minha rotina, né? Trabalhar com a 80 Rock. E tocar foi algo a mais que eu coloquei justamente para poder auxiliar os meninos, né? Nessa ideia de continuar com o projeto e não pausar as agendas. E foi um tempo muito bom, assim, foi algo que me fez reviver, né? Veio uma coisa muito nostálgica da época, de quando eu tocava, isso há muitos anos atrás, e eu fiquei muito feliz de poder fazer parte, né, do projeto. A pandemia fez eu comprar a bateria, porque na época a faculdade já tinha finalizado e ia começar a distância e eu tinha mais ou menos 6 meses de prazo até começar. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Tanto é que eu comprei o violão, aqueles mais baratinhos para teste. Depois eu comprei a guitarra e falei assim, não é isso não, eu vou lá e vou comprar a bateria. Aí eu comprei a bateria e falei assim, não, eu vou treinar. Mas assim, eu não tinha nenhuma banda em vista ainda, era pegar as músicas que eu gostava, né? Igual Roxette, Madonna, Tears for Fears, Queen. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe para falar com minha mãe. Mãe, o Cris me chamou, o que eu faço? Para você ter noção, eu estava em 2 bandas e eu fui chamado para a terceira. Estava fazendo faculdade e ainda com um monte de problema na prefeitura. Aí eu falei assim, é um desafio muito grande, mãe. O que a senhora acha? Ela falou assim, segue seu coração. E foi. Falei, não, eu dou conta. Aí, o desafio maior, tanto eu acho que para a Tamara também, foi pegar as músicas. E para a gente é como se fosse
uma cover de autoral, né? Porque eu já escutava e tal, mas para falar assim, não, vou pegar e tocar, não sabia nenhuma música. Foi um desafio muito grande, mas ainda estou tentando superar, que ainda faltam algumas músicas ainda. A mais difícil para pegar foi Ego, porque ela é muito rápida. Ela é muito rápida e o Cristiano gosta de emendar, né? Emenda outra música nela. Aí o que é mais complicado é Ego, porque você sai de um ritmo e vai para o outro. Solo de Ego e Destino foi um desafio, né? As músicas não têm uma linearidade em relação à estrutura musical de acordes. Eu não leio partitura, né? Eu vou muito de ouvido e pela cifra, então eu senti um pouco de dificuldade em alguns trechos, mas os meninos sempre muito solícitos. A minha música preferida, Nem Tudo Está Perdido, e ouvir essa música me dá certeza que a gente pode realmente acreditar nas coisas, que as coisas não estão perdidas. Sempre tem algo a mais que a gente consegue fazer para tudo nessa vida, dentro da vida a gente consegue dar um jeito, né? E a gente precisa acreditar que as coisas vão dar certo. Então, a Nem Tudo Está Perdido é algo, assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Nem tudo está perdido. Essa é a principal. O que eu mais gostei foi o do Rock Beer, que foi em Sabará, porque a estrutura foi muito top. Eu nunca tinha tocado numa aparelhagem de som tão bacana. E o segundo que eu mais gostei foi em Paraupeba, por causa da... É um show mais longe, que eu nunca tinha ido para tão longe. Assim, é um longe perto, né, para a gente que mora aqui. Mas a estrutura de lá também foi muito bacana. Eu gostei muito. Foi um desafio muito grande. Pessoal, em relação ao 80 Rock, né, vocês podem ver, a gente sempre teve uma história, já é uma história grande, né, vocês viram aí no documentário. Atualmente a gente está num hiato, realmente aconteceram algumas coisas pessoais aí, né, tanto com alguns integrantes, a gente teve algumas coisas pessoais, estamos num momento aí, um momento sabático, né, que a gente fala, que a gente tirou, para realmente a gente está percebendo assim, conversando com o Cleison, né, com os outros integrantes também, que a gente chegou num momento ali que o externo estava atrapalhando ali, o externo, assim, que eu falo, a vida nossa, a gente tem que ajeitar um pouquinho, porque ela não estava deixando a gente desenvolver mais a banda, criar, né, progredir com a banda. Então a gente preferiu deixar esse hiato, mas assim, a ideia que a 80 Rock não morre, né? Ela não vai morrer. Vocês podem perceber que a gente não postou em nada em relação a terminar a banda, porque em relação a mim, do Cleison principalmente, mas também dos outros integrantes,
a 80 Rock ela mistura muito com a minha vida, sabe? Então, praticamente mais da metade da minha vida, assim, eu fiquei envolvido com a 80 Rock e com né, suas antecessoras ali. Né? Tudo que formou a 80 Rock é mais ou menos a metade da minha vida aí. Né? Bom, os meus planos daqui para frente ainda são um pouco incertos, né? Eu não, os meninos também, né? Nós fizemos uma pausa, então eu ainda não, né, não tive tempo para refletir sobre o pós disso, né? Mas a 80 Rock vive, sempre vai viver, né? O projeto sempre vai existir, independente se eu estiver ou não, né? O projeto permanece como sempre permaneceu. E aí é cenas dos próximos capítulos, acompanhar a banda, né, acompanhar o Insta, né, a gente está aqui ajudando a produzir esse documentário, o SPS Produções está assinando, né, esse documentário, o Cris responsável por trazer todo o acervo da banda, né, nesses 10 anos, e a gente responsável por juntar esse quebra-cabeça e trazer essa experiência para vocês, e a gente espera que vocês estejam gostando do que estão assistindo. Mas é isso, agora é pensar no futuro, né, é uma banda muito promissora, é um som que a gente vê que cresce a cada dia nos streamings, apesar da banda não estar em atividade, mas 80 Rock é algo que eu vou levar para a vida, assim, com certeza, como uma experiência que eu vivi e que me trouxe muita alegria, muita satisfação, muita nostalgia, e foi algo muito massa de fazer mesmo. E eu agradeço muito a oportunidade, né, de ter conseguido mostrar um pouco da minha arte, do meu trabalho, cumprir o que eu me propus, né, e levar um som, um rock and roll de qualidade e autoral, né, para os lugares que a gente passou, que foi muito massa. E assim, vou dar um spoiler para vocês, né? O nosso quarto EP, que a gente está pensando aí, né? Quando a gente gravar o quarto EP, e se Deus quiser, nós vamos gravar o quarto EP, tá? São das músicas que a gente tocava antes, bem no comecinho da banda, né? Ali, até com Dona Zilda, que até o pessoal tem muitos integrantes antigos aí gostam das músicas, até são as preferidas deles, mas que a gente nunca gravou, tá? A gente nunca teve uma gravação e também na época não tinha gravações boas ainda de vídeo, então vocês não conhecem essas músicas ainda, mas falo com vocês que são músicas com uma essência muito boa ali da 80 Rock, são músicas diferentes também do que já foi gravado, são músicas ali, realmente ali, quando a gente estava com a inspiração total, né, e bem focado na criação. Então são músicas muito bem trabalhadas também. E falo com vocês que a gente tem, além das gravadas, né, a gente tem mais que praticamente o dobro de músicas, né, que a gente ainda não gravou. Então a ideia desse projeto aí da quarta EP seria, talvez nem seja EP, tá? Seria um CD mesmo, né, com mais músicas, com umas 10 músicas aí. Realmente pegar as músicas que a gente fazia lá no passado, que a gente veio trabalhando nelas, mas que a gente, em algum momento a gente falou, não, vamos gravar lá depois. Então, só queria agradecer minha mãe, porque minha mãe é minha mãe, né? Meu gosto musical, a minha vontade de rock, tudo veio dela. Tanto as músicas que ela mais gostava, que é Flashback, Flash Dance, todas essa fase boa aí, ela me passou e eu sou muito grato a isso. Em relação ao Cristiano, eu tenho muita lenha para queimar ainda. Eu tenho muita música guardada, muita música para gravar e também muita ideia para terminar e para fazer, sabe? Então, eu acho que a gente tem que entregar, ainda tem muita coisa para mostrar e para gravar e para fazer, sabe? E como vocês podem ver, e todos os integrantes que passaram aí, tem que agradecer todos que passaram, porque todos colocaram um tijolinho, por mais que foi só 3 semanas que o cara ficou. Todos colocaram um tijolinho e construíram aí, né, a 80 Rock. Vocês, né, que acompanharam a banda, deram uma força e sempre ajudam e estão torcendo aí pra gente continuar. Agradeço demais a vocês. E vamos lá, né? Viva a 80 Rock e vamos bola pra frente. E assim, pessoal, vocês vão ter que me aturar muito ainda. Tá? A luta continua.